Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Larissa, sou auxiliar de enfermagem e acadêmica de medicina e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre sistema endócrino. Antes de tudo, seja muito bem-vindo a mais uma aula nossa. Quero relembrar vocês sobre o nosso site Resumo da Saúde. Temos muito material imperdível para você lá que pode complementar nos seus estudos e ajudar como um apoio. Então entra no nosso site e não se esqueça de adquirir o seu material você também. Agora sim, vamos para nossa aula. Bom, pessoal, deixei aqui para vocês uma apresentação minha para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Bom, aqui está o endereço lá do nosso site, onde tem materiais exclusivos para te auxiliar nos seus estudos. Então, após a nossa aula, não se esqueça de entrar no nosso site e adquirir o seu material para te ajudar. E agora sim, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema endócrino. A gente vai falar um pouquinho ali da introdução dele, tá bom? A gente não vai entrar tão a fundo nessa aula, mas vamos falar um pouco para vocês entenderem o que é o sistema endócrino e o que compõe ali o sistema endócrino. Bom, primeiro de tudo, quando a gente fala de sistema endócrino, a gente tem que entender que todo o nosso corpo, eles são coordenados por dois sistemas, o sistema nervoso e o sistema endócrino, que é o que a gente vai falar hoje. E o sistema endócrino, ele é formado por várias glândulas que elas situam em pontos diferentes no nosso corpo. Ou seja, ela não está somente em um lugar específico. Ela está em alguns outros lugares específicos do nosso corpo que vocês vão entender nessa aula. E além disso, é um conjunto ali responsável pela produção de hormônios. Então, quando a gente fala no sistema endócrino, a gente já tem que associar que é um sistema que produz os hormônios, que são substâncias que se regulam ali em diferentes órgãos e fazem toda essa regulação do nosso corpo. Bom, mas antes de tudo, o que é os hormônios? Os hormônios, eles são produzidos pelo sistema endócrino e eles são funções que eles controlam ali o crescimento, o desenvolvimento e a quantidade até mesmo de glicose no nosso sangue. Então, por isso que os hormônios eles são tão importantes e por isso que eles estão dentro do sistema endócrino ali. E além disso, quando ocorre desequilíbrio dos hormônios, pode surgir algumas doenças, como por exemplo, diabetes ou hipertiroidismo e tantas outras também, mas só um exemplo para vocês entenderem. Então, quando a gente fala de sistema endócrino, a gente tem que associar aos hormônios, as glândulas ali. E essas glândulas, elas são importantes para todo o funcionamento do nosso corpo. E caso haja alguma desregulação, isso pode agravar em alguma doença. Bom, e as principais glândulas do sistema endócrino são a hipófise, a tireoide, a suprarrenal, o pâncreas, testículo, ovário, a glândula pineal e a paratiroide. Então a gente tem que falar dessas glândulas que são as mais importantes e que são as glândulas do sistema endócrino. Eu deixei uma imagem aqui para vocês verem aonde fica cada uma ali. Então a glândula pineal, ela fica ali dentro da cavidade ali na região da cabeça, só para vocês entenderem, não vou falar uns nomes muito difíceis aqui pra gente entender um pouco o princípio de tudo, tá bom? Tem também a paratiroide e a tireoide, que ela fica na região aqui da nossa garganta, né? O pâncreas, que vocês sabem onde fica o pâncreas, os ovários e os testículos. Aí tem também as glândulas suprarrenais ali, que elas ficam logo um pouco abaixo do pâncreas. E são essas glândulas que a gente vai falar hoje. Aqui eu deixei uma imagem maior para vocês verem um pouquinho melhor e verem aonde eles se localizam. E agora vamos falar um pouquinho sobre as principais funções do sistema endócrino. O sistema endócrino, a principal função dele é controlar ali os hormônios. E esses hormônios, eles são responsáveis
por todo esse movimento, por toda essa movimentação no nosso corpo. Então, eles são responsáveis pelo crescimento, pela produção da descida no leite, no caso da mulher, contração de útero no parto. Vocês já ouviram falar, por exemplo, do hormônio da ocitocina? Então, nós vamos falar dele. Produção de urina, pressão arterial, equilíbrio de minerais no nosso sangue, desenvolvimento sexual e fertilidade. A questão do apetite interfere também, quantidade de glicose no sangue, como eu falei para vocês, metabolismo, temperatura corporal, frequência cardíaca e sono. Sim, o sistema endócrino, ele é responsável pelo nosso sono também, e a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Antes da gente entrar a fundo no sistema endócrino, eu quero mostrar um vídeo para vocês verem como que é, entender um pouquinho essa estrutura para a gente falar sobre isso. Hormônios são substâncias químicas produzidas por glândulas. Os hormônios atuam afetando a atividade de outra parte do corpo. Esses mensageiros são normalmente transportados pelo sangue. A hipófise é uma glândula do tamanho de uma ervilha, que controla a maioria das outras glândulas e secreta vários hormônios, como o do crescimento e o tiroestimulante. A própria hipófise é controlada por uma pequena região do cérebro, o hipotálamo. O hormônio de crescimento regula os crescimentos dos ossos, músculos e desenvolvimento físico. A tireoide é localizada no pescoço. Ela secreta hormônios que controlam a velocidade das funções químicas do corpo e do metabolismo. Seus hormônios afetam muito as funções vitais, como a frequência cardíaca. Já o pâncreas ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue, secretando a insulina que leva a glicose do sangue para dentro das células. O diabetes ocorre quando o corpo não produz insulina suficiente para controlar os níveis de açúcar no sangue. Há duas glândulas adrenais, uma no topo de cada rim. As adrenais secretam diversos hormônios como epinefrina, aldosterona e cortisol. Eles ajudam a controlar a frequência cardíaca e a pressão arterial, mantendo o equilíbrio de líquidos e minerais e respondem ao estresse e a infecções. Testículos e ovários produzem hormônios e células reprodutoras sob o controle da hipófise. Os testículos produzem testosterona e espermatozoides. Os ovários produzem estrógeno e óvulos. Bom, gente, agora que vocês viram nesse vídeo as estruturas do sistema endócrino, que são as glândulas, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Bom, gente, a glândula pineal, ela possui um formato oval e ela está localizada ali nos hemisférios cerebrais. Ela secreta o hormônio da melatonina. Quando a gente fala de melatonina, a gente tem que associar ao sono. E essa glândula, ela corresponde aos estímulos luminosos do meio externo. Ou seja, essa informação atinge essa glândula por meio de um impulso nervoso, dando origem ali nas retinas dos olhos, e a função dessa melatonina é regular o nosso sono. Então, ou seja, em um ambiente escuro e calmo, o nível de melatonina do organismo, ele aumenta, causando o sono. E, do contrário, no ambiente luminoso e barulhento, a glândula ela diminui a melatonina. Então, é por isso que, por exemplo, de dia, quando tá sol e tudo mais, tem barulho, a gente acaba ficando automaticamente ali muito agitado. E à noite, quando está escuro, mais calmo, tranquilo, às vezes você escuta ali uma música mais lenta, um instrumental, aquilo, e principalmente no escuro, aquilo te traz um sono. Por quê? Porque tá produzindo a melatonina. Então, a glândula pineal, ela é responsável pela questão da regulação do nosso sono, pela melatonina. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a hipófise. A hipófise é como se fosse essas duas gomas que vocês estão vendo aí, nessa imagem, praticamente assim. É uma estrutura pequena também, que fica ali na região perto da pineal. Vocês vão ver numa imagem que eu vou colocar aqui para vocês verem. E a hipófise, ela é dividida, como vocês podem ver. Parece uma gota dividida ao meio, né? Ela é dividida pela adenohipófise e a neurohipófise. E acima dela tem o hipotálamo, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele também.
Mas toda vez que vocês lembrarem da hipófise, quero que vocês lembrem dessa imagem aí, como se fosse uma gota cortada ao meio, e ela é dividida, essa glândula, em duas etapas, a adenohipófise e neurohipófise, que é como se fosse a hipófise anterior e a hipófise posterior, assim como está nessa imagem. Bom, gente, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a hipófise. A hipófise, ela é conhecida como a glândula mestre pelo fato do hormônio regular o funcionamento das outras glândulas. Então, ou seja, a hipófise e o hipotálamo, eles são estruturas ali relacionadas, porque o hipotálamo está ali em cima e logo abaixo a hipófise, e quase toda a secreção de hormônio da hipófise, ela é controlada pelo hipotálamo. Ele recebe a informação e ele transmite para a hipófise. E falando da hipófise, como eu falei para vocês, ela tem essas duas divisões de adenohipófise e neurohipófise. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a neurohipófise. A neurohipófise são o reservatório de hormônios que é produzido ali pelo hipotálamo. E são dois de extrema importância, que é o hormônio antidiurético, que a gente fala de ADH, e o hormônio da ocitocina, que muitos de vocês conhecem também. O hormônio ADH, ele é antidiurético e é ele que controla o equilíbrio hídrico do organismo. Então, a questão dos rins é ele que atua aumentando a reabsorção, os líquidos. Então, ele que cuida dessa parte antidiurética do nosso corpo. Então, por exemplo, funciona exatamente tudo como precisa funcionar ali por conta desse hormônio antidiurético. Então, a parte de você ter a sua urina, a questão, por exemplo, de quando um paciente ele está sofrendo algum problema ali de pressão alta, alguma coisa, tem pacientes que não conseguem eliminar todos os líquidos através da urina. Por quê? Às vezes pode ser que esteja algum problema no hormônio ali, e tem gente que tem que fazer reposição tomando medicações que têm componentes antidiuréticos para poder eliminar esse líquido, essa urina ali. Então, a neurohipófise, ela trata disso, desse hormônio antidiurético. Além disso, tem a ocitocina. A ocitocina, ela é responsável pela contração do útero, especialmente no momento do parto. Então, ele acontece ali também na questão da injeção do leite pelas glândulas mamárias. E agora, falando um pouquinho sobre a adenohipófise, os hormônios da adenohipófise são o primeiro hormônio é o GH, que a gente fala, que é ele que estimula as células e o desenvolvimento dos tecidos em relação ao crescimento do corpo. Então, GH é o hormônio de crescimento do corpo. E além disso, tem os outros hormônios que eu vou falar para vocês agora, que é o TSH, que ele estimula a secreção e a produção de hormônio na glândula tireoide. Tem também o hormônio ACTH, que ele estimula a glândula suprarrenal. Eu tô falando para vocês em siglas, mas tem o nome na frente, por quê? Todas as vezes que a gente vai estudar ou entender algumas coisas, esses hormônios eles já estão nessas siglas. Então é para vocês entenderem um pouquinho melhor aí, entenderem do que eu tô falando, tá bom? Além desses também tem o outro, que é o FCH, que é o folículo estimulante. Ele ajuda na produção de testosterona, que é a parte do hormônio sexual masculino, e também a do sexual feminino, que tem a questão da produção de estrogênio. Tem também o hormônio LH, que nos homens estimula a secreção de testosterona pelos testículos, e nas mulheres a ovulação, que esses são hormônios que eles trabalham em relação à reprodução. E além disso também tem a prolactina, que vocês provavelmente já ouviram falar, que é o hormônio ali para as mulheres, principalmente em relação ao desenvolvimento e à produção do leite na amamentação. Então, tanto a adenohipófise quanto a neurohipófise, ela tem esse trabalho de extrema importância. Então, olha só como uma estrutura tão pequena tem um papel fundamental para o nosso organismo hoje, que é estimular todos esses hormônios. Então, a neurohipófise,
ela traz pra gente alguns hormônios e a adenohipófise também, conforme a separação que eu fiz para vocês entenderem um pouco melhor. Todo esse material vai estar disponível para vocês se aprofundarem um pouco mais nesses estudos e entender um pouco mais sobre o sistema endócrino, tá bom? Lembrando que toda essa aula a gente tá passando um pouco ali por cima para vocês entenderem o que é o sistema endócrino e as glândulas que trabalham ele, tá bom? Deixei aqui para vocês esse resumo como se fosse um mapa mental para vocês entenderem aonde fica o hipotálamo, a hipófise. A hipófise também, ela pode ser chamada de glândula pituitária, tá bom? Então, quando vocês verem num livro lá, glândula pituitária ou hipófise são a mesma coisa, tá bom? Ela tem esses dois nomes. Tem também ali a glândula pineal, aonde ela se encontra. Tem as funções ali da adenohipófise e da neurohipófise e quais hormônios eles secretam, que é importante vocês saberem também. Eu vou deixar esse PDF exclusivo para vocês, separado, esse mapa mental, para vocês conseguirem estudar melhor, tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o hipotálamo, que a gente falou bem pouco, mas só para vocês entenderem. O hipotálamo, ele é composto por alguns núcleos e ele age como um integrador da homeostase. E ele faz essa regulação nos processos fisiológicos aí, que inclui a termorregulação, a homorregulação e a regulação das emoções. E como eu falei para vocês, ele fica logo acima ali da hipófise. E ele também age em conjunto com a glândula da hipófise para modular atividades endócrinas de acordo com a necessidade fisiológica ali do organismo. Aí eu deixei essa imagem aqui para vocês verem um pouco melhor, entender que parte que fica o hipotálamo e a hipófise ali, a parte do tronco cefálico e do cérebro, tudo isso tá aqui dentro e são estruturas pequenas que têm grande importância pra gente. Bom, e além disso, tem as outras glândulas, como eu falei pra vocês. Dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a tireoide. Bom, a tireoide ela é uma glândula endócrina que ela tem esse formato aí como se fosse uma borboleta e ela tá junto com a laringe e anterior à traqueia, como vocês podem ver. E ela produz o hormônio da tiroxina, trioitironina e calcitonina. É um pouquinho difícil falar essas palavras, mas são os hormônios da tireoide. E esses hormônios, eles regulam o metabolismo e o crescimento do ciclo menstrual. E ele atua ali como um papel de homeostase também, que é o processo de regulação do equilíbrio do nosso corpo. Então, é muito importante a gente entender isso, porque quem tem esses hormônios desregulados ali pode ter, às vezes, algum probleminha na desregulação hormonal também em relação ao ciclo menstrual. Então, é importante a gente entender isso. E falando um pouquinho sobre patologias relacionadas à tireoide, uma delas é o hipertireoidismo, como vocês já conhecem, que é uma patologia muito conhecida e muitas pessoas têm esse tipo de patologia e ela aumenta o metabolismo, provocando algumas intolerâncias ao calor, ao aumento da sudorese, o aumento da frequência cardíaca, a perda de peso, apetite, insônia e tantas outras coisas. E o que acontece? É como se fosse uma inflamação e ele pode causar esse papo também que tem aqui, tá? Como tem nessa imagem aí que eu mostrei pra vocês. Além disso também, a gente falou do hiper e aqui tem o hipotireoidismo. Existem dois e eles são diferentes. Esse daqui, algumas partes do corpo, elas ficam um pouco mais inchadas e o sangue, ele acaba circulando de uma forma mais lenta e a pessoa, ela gasta um pouco menos de energia. Então, essa pessoa, ela acaba pesando um pouco para a parte da obesidade,
porque ela acaba tendo essa questão. E além disso, os edemas, que eles podem ser gerados nas bolsas das pálpebras, nas mãos, e depende da situação no corpo todo mesmo. Aqui eu deixei algumas imagens reais para vocês entenderem, aqui do hiper que a gente falou, e abaixo do hipo, olha os olhos das pessoas, como ficam, esse olho um pouco esbugalado, aqui um pouco mais inchado. E agora, voltando na parte hormonal ali nas glândulas, a gente fala também da glândula paratireoides, que ela fica ali na mesma localidade da tireoide, mas ela produz um outro hormônio, que é o hormônio PTH, que é o hormônio que ele regula a quantidade de cálcio e fósforo no sangue. Aí aqui a gente já entra um pouco mais na parte de química, né, para entender um pouco mais. Mas o hormônio da tireoide e paratireoide não são iguais, tá bom? Não se esqueçam disso. O hormônio da paratireoide, ele é responsável pela parte de quantidade de cálcio, fósforo no nosso sangue. E além disso, tem as glândulas suprarrenais, que elas estão localizadas acima dos rins, e elas também são importantes porque a gente fala um pouco da questão da adrenalina e do cortisol. A adrenalina, ela é um hormônio conhecida como o hormônio do estresse, porque ela aumenta a pressão sanguínea e ela aumenta a frequência cardíaca também. Então, por exemplo, numa situação ali que você sofre um acidente ou algo assim, a gente costuma falar que a adrenalina ela aumentou, porque você está passando ali por uma situação que talvez gerou um estresse, no caso de um acidente, gerou um estresse. Então ela aumenta a frequência cardíaca, se a gente for aferir a pressão do paciente ali, vai estar muito mais alta do que o normal talvez. Então a suprarrenal ela é responsável pela adrenalina. Já o cortisol, ele está relacionado com o metabolismo de proteínas e gorduras. Então, o que acontece? Ele aumenta a glicose no sangue. Então, por isso que a gente precisa associar essas coisas. Quando a gente fala de suprarrenal, a gente tem que lembrar de adrenalina e o cortisol. E agora, falando um pouquinho da glândula do pâncreas. O pâncreas, ele tem uma função de extrema importância também. Ele está localizado ali um pouco abaixo do estômago e é ele que produz os hormônios da insulina e do glucagon. A insulina, ela é a que... Bom, e agora a gente fala um pouquinho sobre o pâncreas, os hormônios do pâncreas. O pâncreas... Bom, e a gente fala um pouquinho agora sobre o pâncreas. O pâncreas, ele está localizado ali um pouco abaixo do estômago e ele produz dois hormônios importantes, que é a insulina e o glucagon. A insulina é a responsável ali por diminuir o nível de açúcar no sangue, então acredito que todos vocês já tenham ouvido falar de pessoas que têm diabetes ali e acabam tomando injeção de insulina. Então, o pâncreas é ele que produz esse hormônio aí. E ele faz com a... Bom, e a gente vai falar um pouquinho sobre o pâncreas agora, que também faz parte das glândulas. E eles... Bom, e a gente vai falar um pouquinho sobre o pâncreas agora, que ele também faz parte das glândulas. E a gente vai falar sobre o pâncreas agora. O pâncreas também faz parte das glândulas e ele é de extrema importância porque ele produz dois hormônios aí, que é a insulina e o glucagon. A insulina é a responsável pelo nível de açúcar no sangue a diminuir, é por isso que vocês conhecem pessoas que têm diabetes e precisam tomar injeções de insulina, é justamente por isso. E o glucagon ali, ele aumenta o nível do sangue e ele faz com que armazena ali no fígado. Por quê? Tem gente que tem um excesso de açúcar no sangue e tem gente que não tem a quantidade suficiente. Então, esses dois hormônios do pâncreas, eles são responsáveis por isso. E outra curiosidade aqui, que a maior glândula do corpo é o pâncreas. Ela mede mais ou menos aí 15 centímetros em um adulto
e ela produz hormônios que regula a quantidade de glicose no sangue, como eu falei para vocês. E ela participa também de produzir as enzimas que faz a digestão dos alimentos. Então, uma curiosidade aí para vocês, que a maior glândula do corpo é o pâncreas. E agora falando aí sobre as glândulas dos ovários e dos testículos. Bom, como eu falei para vocês lá atrás, as glândulas dos ovários e dos testículos, elas são responsáveis no desenvolvimento aí, e o estrogênio, ele tem essa questão aí do impulso sexual, ele traz aí algumas mudanças que a gente vê sobre isso dentro da puberdade. A progesterona, ela é um hormônio ali da gravidez que ajuda também no ciclo menstrual e na parte da gravidez também nas paredes do útero, enfim, promovendo o espaçamento do endométrio ali, é ele que ajuda nessa questão também. E a parte do testículo ali que a gente fala da testosterona, a gente fala um pouco também sobre a questão da produção dos espermatozoides. E é isso, gente, a nossa aula do sistema endócrino fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei para vocês, foi um pouco para vocês entenderem sobre esse sistema. Tem muito mais assunto para ser visto, para ser aprofundado, mas eu vou deixar todo esse material aqui para vocês verem e estudarem como um apoio aí também. Pesquisem, se aprofundam um pouco mais no sistema endócrino para vocês entenderem. Não se esqueçam de entrar lá no nosso site e adquirir materiais exclusivos para te ajudar nos seus estudos. Eu espero muito que vocês tenham gostado e a gente se vê em breve numa próxima aula. Fico por aqui e tchau!